Olá, caros telespectadores da Rede TV. Começa agora mais um programa com o Sem Gelo. Com o Sem Gelo hoje ele recebe uma lenda, meu. Eu acho que é uma lenda, um ícone. Eu acho que não dá para falar de varejo no Brasil. Tem uns 2 capítulos ali, se a gente fizesse uma historinha, que tem o nome dele. E tem lá no passado, tem agora e eu acho que tem futuro. Aí tem mais um capítulozinho ainda para escrever ainda. E para falar disso é uma honra receber Marcos Gouveia. É um privilégio para mim, gratíssimo pelo convite. Que bom, eu adoro. Marcos, apesar de todo mundo te conhecer nesse mundo, não é o telespectador da Rede TV, ele conhece pouco. Fala para aquela câmera quem é o Marcos Gouveia. Bom, primeiro é um cara bem avançado de idade, que tem uma paixão há muito tempo, envolvendo tudo que diz respeito a varejo, consumo e serviços, que teve uma atividade profissional durante um bom tempo, com algumas redes de varejo nacionais e internacionais, que depois resolveu voar sozinho numa consultoria e que desde o primeiro momento, uma preocupação enorme de que o que quer que fizéssemos, pudéssemos gerar uma contribuição efetiva para os setores que a gente atuasse, e esse é um propósito para nós, e uma contribuição para o país, que teve o privilégio, ao longo da vida, de participar do desenvolvimento de algumas entidades nacionais e que continua acreditando que depende muito de cada um transformar a realidade para melhor. Pô, genial. Vamos começar? Bora? Prontíssimo. Como que está hoje o Brasil? Bom, precisamos segmentar, né? Porque não existe um Brasil, existem vários Brasis. Acho que nós temos, se a gente for olhar um pouco o macro, nós temos um momento que, em tese, deveria ser maravilhoso, né? Porque a renda real da população está muito alta, a massa salarial, que é a soma de todas as rendas, altíssima, o desemprego num patamar muito baixo, sinal de que deveria estar tudo muito bem. Porém, o varejo e o consumo estão com um desempenho pífio, para falar um negócio bonitinho. Ruim, em termos reais, negativos, quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Isso tem a ver com o fato de que temos um nível de inadimplência muito alto, temos uma questão que envolve o próprio conceito de emprego, que captura quem não está procurando emprego, portanto, tem aí um contingente grande de pessoas, por exemplo, no Bolsa Família, que não estão procurando emprego, estão sobrevivendo, e é importante que exista o programa, mas mais importante ainda é encontrar uma solução que termine com essa situação de que quem está no Bolsa Família não pode trabalhar CLT, né? É impedido, e isso tem que ser transformado. Mas tem um outro fator que nós não podemos esquecer, é que nós temos uma parcela desta renda enorme sendo desviada para as bets. Eu sei que esse tema bet hoje em dia um tema muito nervoso, porque tem muita gente da própria mídia envolvida com o tema bet, mas nós não podemos ignorar que tem aí perto de 20 bilhões de reais mensais que saem do consumo e vão para o entretenimento bet. E isso está deixando de gerar emprego no varejo, na indústria que produz, na distribuição de forma geral e no mercado de forma abrangente. Então, nada contra as bets, porém, é preciso, de alguma maneira, administrar isto, porque está tirando emprego em determinadas áreas da economia e, de outro lado, criando uma situação que faz que um cenário que poderia ser positivo é medíocre. Mas isso no plano interno. Se a gente for olhar o plano global, o Brasil teria oportunidade nesse momento de estar vivendo uma realidade maravilhosa, porque por razões naturais e pelo desenvolvimento dos projetos envolvendo o agro, o Brasil é hoje um dos maiores provedores de alimentos do mundo, das mais diversas formas. E poderia tirar proveito disso, abastecendo o mundo
e se reposicionando estrategicamente. Porém, uma das 10 maiores economias do mundo, como somos, tem um nível de desigualdade social e econômica brutal, tem um nível de insegurança crescente e tem uma realidade de um país que não sabe aproveitar o seu potencial. E o plano estratégico da nação termina na próxima eleição, pela nossa incapacidade de olhar, prever e desenvolver um projeto de longo prazo. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu quero resgatar o tema Brasil e empresariado. Antes eu quero voltar. O consumidor mudou muito nesses 20 anos? Bom, demais. Consultor tem a mania de começar a criar, jargão e conceito. Nós falamos hoje do omni consumidor cidadão. Isso aí. Omni, porque ele está conectado em todos os canais. Consumidor na sua essência, mas ele também, de alguma maneira, por conta principalmente das redes sociais, ele é um cidadão também diferente. Então, alguns aspectos envolvidos nisso. Nunca foi tão complexo estar administrando a realidade. Porque esse homem consumidor cidadão, a um toque, ele tem a visão do mundo. A um toque, ele compara preço, produto, serviço, condição e aquilo que é oferecido a ele. E nesse aspecto ele se torna mais consciente, discricionário e orientado para valor. O que é esse negócio do valor? Bom, valor, se a gente for pensar aquela equação tradicional, é tudo aquilo que a gente coloca no numerador em cima pelo denominador, preço, condição, forma de pagamento. E esse tal homem consumidor cidadão, a cada momento está repensando absolutamente tudo e reavaliando a condição de comprar, de consumir, de se entreter, se divertir o tempo todo e orientado para aquilo que oferece mais por menos para ele. E isto leva para quem está no mercado o desafio de estar a cada momento oferecendo mais por menos, usando tecnologia, usando toda forma de recurso, inteligência artificial, para poder estar disputando a preferência, se possível for, a lealdade de um consumidor que é cada vez menos fiel, porque tem cada vez mais alternativa e é cada vez mais disputado. As marcas se adaptaram para esse momento? Toda generalização é muito perigosa. Tem marcas que definitivamente têm a visão deste momento e estão redirecionando toda a sua atividade, todo o seu foco. Hoje, uma Unilever, que no passado foi uma das maiores indústrias globais de produtos de marca, está se transformando num ecossistema de negócios que no Brasil, por exemplo, opera perto de 4.000 lavanderias Omo. Cara, que só lavanderia Omo? 4.000 em menos de 5 anos? Por quê? Primeiro, necessidade de estar cada vez mais próxima do consumidor, olho no olho. A pesquisa não é suficiente para ter a informação do consumidor. Precisa estar olho no olho, conhecendo e trocando informação. 2, as pessoas estão comprando, figurativamente, menos produto e mais solução. A lavanderia Omo entrega a combinação de produto, marca, serviço, facilitando a vida, entregando uma solução para o consumidor. E é isso que cada vez mais está transformando o mercado. Da mesma forma que uma JBS opera a Swift, a rede Swift, de que uma Apple tem programas de treinamento e desenvolvimento para uso dos seus equipamentos. Então, as marcas, de forma geral, estão migrando para deixarem de ser apenas marcas para serem provedores de soluções para os consumidores, usando os mais diferentes canais e alternativas. Opera de loja própria a loja franqueada ou através dos canais tradicionais. A Bis da Ambev, acho que é um ótimo exemplo. Vou entregar tudo em vez de só entregar minha cerveja.
vou virar uma solução completa para o bar e restaurante. Eu acho que tem um caminho gigante. Você viu, eu tenho que utilizar muito nesse programa os seus olhos. Porque você viu ondas e ondas ir e voltar. Quando eu vejo isso, tem uma parte que eu estou contigo. É genial, é a hora da solução, a hora da experiência, né? Nunca falava experiência, ficou experiência. Ao mesmo tempo, a hora que você monta a loja, tem 4 caras para operar, né? Tem lá a contabilidade, tem o cara que joga mais homo, tem o cara que joga menos homo. Você deu complexidade para a cadeia, você criou um novo departamento, você criou mais gente. E a gente sabe que daqui 20 anos vai chegar um novo CEO na Unilever e falar assim, monsieur, corta tudo esse negócio. Essa onda, você acha que ela é mais duradoura? Vamos lá, gente. Eu acho que é inegável que nós estamos vivendo ciclos que são mais curtos, mais intensos, mais profundos na dimensão da transformação que ocorre em cada um desses ciclos. Isso é fato conhecido, né? O fato de que eles são mais rápidos e muito mais profundos e amplos na transformação que eles precipitam. E isso é um enorme desafio para todas as lideranças, porque você tem que reciclar absolutamente tudo do seu modelo de negócio a cada instante. Eu sou, né, no início de carreira, você sentava uma vez por ano para fazer planejamento estratégico para os próximos 10, 15 anos. O Brasil poucas vezes fez, mas nas empresas, 10, 15 anos. Depois foi reduzindo o tempo. Hoje a gente já fala em termos figurativos, você tem que fazer planejamento estratégico a todo mês, porque a velocidade da transformação é muito grande. Vamos parar para pensar um pouquinho, gente? Tem 2 anos que inteligência artificial foi anunciado como novidade. 2 anos. Olha o que já aconteceu em termos de intensidade nesse período. E quem disser que sabe o que vai acontecer à frente, ou está mal informado ou está blefando. Tá certo? Porque a continuidade, a disseminação da tecnologia, da inteligência artificial, tudo isso está precipitando a transformação que nós estamos vivendo. Agora, quem está no varejo, no consumo, que está conversando com o tal omniconsumidor, cidadão, a cada momento, ouvindo, interagindo, tem um desafio adicional, que é essa intensidade com que acontece a mudança. Se eu estou no setor de construção, de infraestrutura, essa variação não afeta tanto. Mas se eu estou lá, olho no olho com o consumidor, e ele de manhã viu alguma coisa, ou está dentro na loja, pega o celular, tem uma informação diferente, o meu modelo de negócio, a minha atuação, tem que contemplar gente empoderada para interagir com este consumidor nessa dinâmica. É por isso que nos setores, principalmente que a gente atua, a inteligência artificial, a tecnologia, tudo que envolve o digital, estão precipitando uma transformação que é ainda mais intensa do que qualquer outro setor. O que, de um lado, valoriza a importância do setor, mas, de outro lado, cria desafios incríveis. E com outro aspecto importante, nós não podemos nos dar o luxo de olhar o nosso micromercado ou o nosso estado ou o nosso país. Porque a transformação está vindo numa velocidade muito mais intensa a partir da Ásia. E quase todos nós nos aculturamos com a ideia que era, né, no Ocidente que aconteciam as grandes transformações do mundo. Nós mesmos, você sabe, né, há 35 anos atrás, levávamos brasileiros para participar do maior evento de varejo da NRF. O que você leva de gente ainda? Bom, hoje em dia, você tem que estar com os olhos, sim, no Ocidente, porque muita coisa está acontecendo lá, mas muito mais está acontecendo a partir da Ásia. Seja porque vivem numa velocidade de transformação muito maior, seja porque existem, para o mal ou para o bem, bloqueios menores, tudo que envolve lei geral de proteção de dados, você vai na China, é uma risada, né? O governo tem a absoluta informação de tudo e
usa o que precisa e libera que seja usado tudo. Então, só para exemplificar, se você no Ocidente quiser capturar por reconhecimento facial um consumidor para monitorar seu comportamento e entregar algo que seja customizado, personalizado para ele, vai ter 1000 bloqueios. Você vai na China, Você atravessa o semáforo. Você pega, captura, né, facialmente a informação deste consumidor e você pode customizar a experiência. Desde a música de fundo na loja, a temperatura, o tema da apresentação visual da loja e muito mais. Então, com isso está acontecendo o quê? A velocidade com que tudo isso está acontecendo na Ásia, no Pacífico, é muito diferente do que nós estamos vivendo no Ocidente. E para completar um pouco mais, né, nós temos aí todo esse cenário envolvendo as trampices que está fazendo com que haja um excesso de energia sendo gasto para regular a realidade. Você sabe que tem coisa que eu já penso que já deveria ter faz tempo? Eu estou discutindo com o Barreira do McDonald's. Por que não tem ainda? Você chega no Mac, você está na fila, o cara já olha lá de trás e grita: ô Luiz, o teu cheddar repete? Você faz assim, ele já apertou um botão que é o mesmo, que deve ser o same lá, pum, eu já estou na fila, já pode sair da fila. Deveria ser isso. Se não está, ele está aqui, ó, de chegada. Está caminhando para isso. Já existem algumas iniciativas nesse aspecto, mas mais importante, precisa ser isso. Porque o turnover de pessoal no setor de alimentação fora do lar, fast food, é mais de brutal, 100% né? Ao ano. Significa que você tem que receber gente, treinar, desenvolver para oferecer a tal experiência que te interesse voltar para aquela loja. Porque senão o outro que oferecer qualquer coisinha a mais, você muda. Então você tem que necessariamente incorporar para racionalizar, melhorar a experiência e de alguma maneira diferenciar. O termo genérico, experiência, né, permite tudo. Isso. Mas nós, desse tamanho. Né, desse tamanho. Consultor fica criando conceito. Nós estamos falando hoje do Omni PDX elevado a IA, trocando. Omni PDX. Omni, porque tem uma combinação de canais acontecendo dentro do antigo PDV, que agora é PDX. E o X não é só de experiência. O X é do antigo X-Tudo, tá certo? Porque tem experiência, tem educação, tem até venda de produto. Gostei. Porque quando você vai... Omni XP... Omni PDX... Omni PDX elevado a IA. Tá bom. IA, porque você potencializa oportunidades com a inteligência artificial. E hoje nós estamos discutindo muito essa história de como você combina o design, a arquitetura, a tecnologia, o digital, a inteligência artificial, o serviço, a educação. Leva o cliente na loja para aprender, para viver algo diferente, o relacionamento. Então, a loja, o antigo PDV, tem que promover uma transformação estrutural, cultural, atitudinal, digital, de uma magnitude tal, só para combinar tudo, que faz com que a atividade de varejo e consumo tenha elementos que no passado eram desafiadores e hoje são mega desafiadores, mas ao mesmo tempo incrivelmente ricos, porque é a oportunidade de interagir com aquele que está no epicentro de tudo, que é o homem consumidor. Genial. Marcos, vamos falar de China um pouquinho, porque você acabou de fazer viagem, está quente de Coreia, está quente de tudo, então eu queria entrar um pouco em China com você. Tem um cara que eu gosto muito que sentou na tua cadeira, que é o Fábio da Startse. O cara lançou um livro ontem, livraço, leiam, maravilhoso. Ele usa uma frase que é muito boa de ouvir, que o Brasil se transformou no campo de laboratório da China. Por quê? Porque é o único lugar que tem 99, tem a outra, TikTok, falou, todo mundo que quer brincar em escala, o melhor lugar para brincar, porque você vai para a Europa, o europeu
segura, protecionista, falem o que quiser, o francês come o queijinho da França, não entra no de fora, o americano está nessa versão à China, TikTok briga, e aqui é o único lugar, meu, que a gente fala, chineses, ou quem for, tem novidade boa, tem menos e mais, venha para cá. O que você espera dessa China entrando? Como que você lê, como que você vê ela própria no mundo e como que você vê a entrada com cada vez mais mecanismos aqui dentro do Brasil e assumindo uma soberania, uma hegemonia muito maior que os Estados Unidos? Bom, vamos lá, vai. Primeiro aspecto. Tanto quanto o Brasil, né, existem várias Chinas dentro da China, tá certo? Mas uma coisa é inegável. A velocidade com que tudo acontece lá é muito diferente. Nós estamos discutindo na Europa, né, todos os problemas de redução de carga de trabalho, nos Estados Unidos, aqui agora no Brasil, 6x1 versus 5x2. Lá, o esquema ainda é 9-9-6, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, certo? E uma competição para se desenvolver, para crescer, para evoluir, que é de uma magnitude diferente do que o mundo ocidental está vivendo. E aí tem uma realidade que não se pode contestar. Eles estão andando mais rápido e de uma forma diferente. Enquanto, né, os Estados Unidos afastam México, criam problema com o Canadá, criam problema com o Brasil, a China está trabalhando com a New Silk Road Initiative, que lançou em 2013, reconfigurou agora em 2023 para integrar logística e politicamente países, para se tornar mais relevante no presente e no futuro. Já é a maior economia do mundo no critério de paridade de poder de compra e, mais algum pouco tempo, chegará a ser a maior economia sob qualquer perspectiva. E não se trata de discutir gosto ou não gosto. O jogo está colocado. É isso aí. Sim, é verdade que para a China as oportunidades de desenvolvimento de negócios com o Brasil são maravilhosas, pelo tamanho da população, pela forma como o país se abre para integrar novas perspectivas, pela forma como nós acessamos as redes sociais, interagimos com elas, é campo fértil. E nós podemos, sim, continuar aprendendo muito, mas mais importante, desenvolver um projeto estratégico para a nação que considere os diferenciais competitivos que o Brasil tem e aproveitá-los agora. Antes que a China, com seus investimentos na África ou em outras regiões do mundo, se torne, entre aspas, menos dependente dos diferenciais brasileiros. Há alguns elementos que o Brasil vai preservar para sempre, né? O que nós temos de condições naturais não se reproduzem, né, em qualquer outro lugar. Em termos da insolação, solo, água, vento, essas coisas todas, combinadas com a competência que nós tivemos na área do agronegócio, para usar tudo isso e transformar o Brasil na potência agro que é. Mas por isso tudo que nós deveríamos estar pensando como integrar de uma forma que fosse, acima de tudo, ambiciosa. Aproveitando os trunfos que nós temos agora, que não necessariamente se manterão na escala que existem hoje, no médio e longo prazo. Então, é um incrível laboratório, né? Estive lá antes da pandemia, puxa vida, vivíamos aquela realidade e tivemos o privilégio de ir com gente maravilhosa que nos ajudou a enxergar, ver e discutir a transformação. Voltamos logo após a pandemia. O que tinha acontecido naquele período da pandemia na China era impressionante, com o foco que eles passaram a dar ainda maior em termos de educação, digital, inteligência artificial e sustentabilidade. Caiu a ficha da importância da questão da sustentabilidade no mundo e passaram a atentar também para esse tema com outra perspectiva. As empresas que têm vindo para o Brasil, muitas delas se dando bem em alguns negócios, outros aprendendo a jogar o jogo,
Mas não podemos ignorar que todo o conceito de ecossistema de negócio nasceu na China, está se espalhando no mundo, ocorre hoje aqui no Brasil, mas parece ser um modelo onde você reconfigura o modelo de organização para poder conviver no cenário, na velocidade de transformação que nós estamos verificando. Essas coisas todas não é coisa que você chega lá, olha e aprende. São coisas que você tem que estudar, mergulhar, conviver, discutir e ir buscar a raiz da transformação. E aí tem coisas que nós fazemos muito bem feito. Quer ver um exemplo? Quando o WhatsApp ameaçou entrar no Brasil, o Banco Central, levando muito em consideração com o que acontecia em termos de meios de pagamentos digitais na China, o Alipay, o WePay, bloqueou a entrada do WhatsApp no Brasil. Porque se tivesse entrado, aconteceria o que aconteceu na China, onde os dois meios de pagamento de natureza privada, Alipay e o WePay, dominam o mercado. E o governo chinês quer impor o yuan e não consegue, porque disseminou de tal forma que não consegue reverter. E o Banco Central no Brasil, com muito mérito, é preciso que se diga, bloqueou naquele momento o WhatsApp, acelerou o projeto do Pix, e hoje o Pix do Brasil é um benchmarking global, tá certo? Quando você compara, mesmo com os Estados Unidos, mesmo com a Europa ou outras economias, o Pix é um benchmarking global que o Brasil desenvolveu com muito mérito e competência e através do Banco Central. Então, é preciso estar olhando essas realidades e não precisa estar reinventando a roda. Precisa, sim, pensar estrategicamente e desenvolver projetos. Voltando ao nosso setor de consumo, varejo, na tua cabeça, quais setores desse ano estão indo melhor? Quais setores estão sofrendo pá diabo? Bom, o setor que melhor está se comportando é tudo que envolve saúde, beleza, bem-estar. O consumidor que emergiu da pandemia, de um lado, é um consumidor muito mais consciente, preocupado com os temas que envolvem saúde, bem-estar, consequentemente envolve beleza e outras coisas. Não por outra razão, o setor de farmácias é aquele que tem melhor desempenho nesses últimos tempos e assim vai continuar. Setores que estão sofrendo são muitos, a começar com o alimento, porque nós não podemos ignorar que nós estamos com uma inflação alta, que nem as taxas de juros conseguem debelar, mas elas estão principalmente altas no setor de alimentação no lar e fora do lar. E a consequência disso, voltando ao comecinho da nossa conversa, é de que quando o consumidor tem aperto no bolso por conta da alimentação, que junto com a habitação e transporte representam aproximadamente 72% de todos os dispêndios médios da população, a alimentação apertando pela inflação, ele puxa o freio de mão. Só para fazer a colocação, boa. Tá certo? E aí o que acaba acontecendo? Ele se torna mais racional, mais pragmático, ainda mais orientado para valor e não por outra razão. Dentro do setor de alimentação, é o atacarejo aquele que tem tido o melhor desempenho, tá certo? Do outro lado, alguns setores que têm sofrido mais, material de construção, é um daqueles que tem tido maior dificuldade. O vestuário agora deu uma melhorada porque sofreu muito por conta do que vinha através dos marketplaces, chegando para o consumidor com preços mais baratos, por conta de um benefício tributário que o governo demorou demais para se dar conta e tentar equilibrar. Não equilibrou ainda, mas houve em algum momento um pensamento de que permitir que as classes mais baixas comprassem as tais blusinhas com os preços menores, não se deram conta que com isso estavam tirando emprego e capacidade competitiva das empresas brasileiras operando formalmente. E o resultado disso foi que o setor, principalmente de vestuário, sofreu muito.
com o aumento da taxação dos produtos vindos pelo marketplace, o cross-border e tudo mais, equilibrou um pouco melhor o jogo. Mas, de forma geral, os setores, na média, nós comentamos anteriormente, o desempenho é pífio, é negativo quando deflacionado nesse último ano. Marcos, 30 anos, você viu muita gente quebrar e você viu formar alguns conglomerados. Né? Você viu Mapping, Mesbla ir pro buraco, Boticário hoje, acho que você viu a história linda, hoje Porturzão lá tá gigante, uma história resiliente. Eu sei que eu vou pedir generalização onde não há generalização. Tem alguma regra para os que quebraram, duas lições daqueles que quebraram e uma lição daqueles que, sobreviveram a todo, estão aí firme, forte, grande, assim? Bom, eu acho que talvez um elemento fundamental sempre é uma cultura empresarial de transformar as mudanças a seu favor. Ou seja, não se deixar envolver pela mudança e quando acordou, tinha ido. Mas estar permanentemente conectado, considerando os movimentos mais estratégicos e mais táticos e, a partir daí, promovendo as mudanças que são necessárias. Usualmente, quem desapareceu foi aquele que não se deu conta que tinha mudado o ritmo da música e continuou dançando no ritmo anterior. Esse talvez seja o primeiro elemento. Segundo, a abertura e a coragem de fazer a mudança quando precisa ser feito e não prorrogar ou esperar que o ambiente mude para mudar o seu próprio negócio. Terceiro, é cada vez mais relevante de que a história de uma andorinha só não faz verão é cada vez mais verdadeira, especialmente no cenário atual. Não existe mais o líder que sozinho promove a transformação e muda alguma coisa, mas existem equipes, lideranças. E o papel do líder cada vez mais é, em alguns momentos, reger uma orquestra de virtuosos. Ter a coragem de dar as costas para a plateia, para reger o time da melhor maneira possível. Mas é lógico que ao longo do tempo, mais especificamente no que diz respeito a marcas e conceitos de varejo no mundo e no Brasil, essa questão da orientação para valor, que não é novo não, hein? Isso já tem muito tempo. Um consumidor migrando para valorizar aquilo que entrega mais por menos é ainda mais relevante. Mas os nossos Brasis têm comportamentos muito distintos. Você pega, por exemplo, o setor de luxo, né, onde definitivamente não é valor o que nós estamos falando. Você pega, recentemente, nós tivemos o resultado de uma pesquisa da Bain Company, mostrando que entre 24 e 22, o setor de luxo no Brasil cresceu 26%. Enquanto no mesmo período, para pegarmos o varejo como um todo, como referência, nós estamos falando aí de crescimento real inferior a 2%. Qual a diferença de realidade? Existem dois Brasis, pelo menos. Um, que é o afluente, aquele que tem os benefícios do resultado da aplicação financeira, as taxas de juros reais praticadas e daí para frente, que é o afluente do mercado luxo, e o outro que é dependente dos programas sociais, dependente do dia a dia, dependente do crédito e que tem crescente dificuldade nesse cenário que nós estamos vivendo. Qual é o papel do líder, desse líder corporativo, de trazer esse cara para mais perto desse? Olha, é total. Primeiro, né, eu prefiro, em vez de falar do líder, falar da liderança. Tá bom. Porque o líder acaba sempre trazendo a visão Aliás, dicas de passagem, né? Eu acabei ouvindo muito do programa, da história do programa, e eu estava chamando muita atenção isso, né? O quanto existem pessoas que falam
E o time? Existem pessoas que falam A gente. nós, a liderança. E eu muitas vezes converso com o nosso próprio pessoal. Por favor, gente, vamos evitar falar eu. Eu não faz nada, não resolve nada. Nós, equipe, time, liderança de forma geral, podemos fazer muito mais. É bobinho, Não eu é, acho não. que é bobinho, mas é um muda. mindset fundamental. Muda. Tá certo? E eu não gosto de falar eu, mas neste caso faço questão de estar discutindo muito esse conceito de pensar de forma mais integrada. É um jeito pueril, pega a mão, vamos que vamos, agora todo mundo, juntos somos maiores. Árvore, abraçar. É no dia a dia, na cultura, na atitude, no exemplo principalmente, que você converte essas coisas todas em realidade. Você pode falar o que for, se você fizer diferente, vão seguir o que você fez e não o que você fala. Então, para a liderança, o desafio, e nós tivemos recentemente uma oportunidade mágica, agora em setembro, no Latam Retail Show, que é aquele evento grande que nós fazemos em setembro, nós tivemos o privilégio de reunir no palco 10 das mais importantes lideranças do setor de varejo e consumo. E a questão final foi exatamente essa. Quais são os desafios da liderança no momento atual, envolvendo consumidores que mudam e se empoderam na velocidade em que isso acontece, os desafios geracionais, porque nós temos uma situação em que diversas gerações estão convivendo ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. E nós falamos muito da transformação do homem de consumidor, empoderado, que é isso, que é aquilo, mas muitas vezes esquecemos que esse homem de consumidor é o nosso colaborador, que traz para o ambiente da empresa toda essa expectativa, todo esse desejo e todo esse nível de informação, prontidão e poder. E espera das lideranças outra atitude, outro comportamento, outro engajamento e outro exemplo também. Governo, é uma provocação agora, meu, que acontece comigo. Eu tive uma mudança de vida recentemente em 3 anos e me fez refletir muito sobre consumo. Segundo o Pondé, criamos um marketing existencial. Eu preciso te vender o tempo inteiro, a gente se vende o tempo inteiro, a gente está no Instagram, isso. Hoje está falando da gente, o tempo inteiro vender, de uma forma, de outra. Criou o SG, 90% do SG é feito para venda, se reclassificou de uma cara bonita, mas agora eu vou contar uma história, criar um propósito para vender um negócio que... Então, e junta-se isso à velocidade que eu estou contigo, frenética. Preciso vender, preciso rodar, esse negócio está rodando, estou investindo. Não está na hora, isso não pode acontecer, a bola não vai ter uma hora que vai ter calma aí, meu. Não sei se talvez a geração Z, ou a próxima que venha, fala, talvez eu precise de menos ainda. E eu vejo alguns sinais disso na divisão do carro, da não necessidade do carro, dos apartamentos não precisa ter aquele espaço. Eu vejo um pouco menos material, vejo ele mais o digital, lá a telinha, tudo que está dentro daquela telinha é um universo monstruoso, mas o resto está fora. Esse consumo é infreável? Antes de responder, você me serviu isso aqui? Delícia, o que é isso? Existe uma Surlorange da PTK, é cachaça envelhecida. Pô, é uma delícia isso aqui, com amêndoa e laranja. Não é gostoso? Uma delícia. Agora eu entendo porque aquele nosso amigo tomou tudo. Essa é uma das bebidas mais finas da PTK, gostosinha. Desse jeitinho, levinho. Uhum. Saúde, vai. Saúde, obrigado. Obrigado você pelo convite. Saúde. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Essa questão, primeiro, que envolve as transformações geracionais e o fato de que está aparentemente emergindo estão emergindo novas gerações que têm com a relação no trabalho uma atitude muito diferente. Aquilo que nós, de alguma maneira, fomos preparados, o hard work, o trabalho duro, como única forma de acesso ao futuro, à transformação. De alguma maneira, isso está rebalanceado para viver intensamente a vida agora.
e o trabalho é parte dessa equação. E aí torna o trabalho da liderança mais complexo. Porque, olha só, no lado do cenário, nós temos cada vez mais competitividade, consumidores cada vez mais empoderados, organizações que têm que buscar um grau de eficiência e competitividade cada vez maior, necessariamente com menos recursos para se manter competitivo. E depois o fator humano, de alguma maneira conspirando contra isso, tá certo? É o seguinte, olha, vou trabalhar na intensidade que eu acho faz sentido para mim. Vou balancear melhor, viver, trabalhar, me divertir, viajar e outras coisas mais. Então, nós temos aí um enigma à frente muito sério. E agora quero voltar num ponto que eu toquei anteriormente. E na realidade brasileira, ainda mais sério. Porque existem 21 milhões de famílias que estão convivendo com a ideia de que o Estado provê tudo. Que são as famílias beneficiadas com o Bolsa Família, que eu insisto e faço questão de deixar registrado. É importantíssimo no seu papel. Mas existem 92 milhões de brasileiros, de alguma maneira, beneficiados pelos programas sociais, os mais diversos. E que o resto do país tem que sustentar e mais. Vai ter que criar condições para aposentar. Porque esse pessoal, especialmente aqueles que estão ligados ao Bolsa Família, não estão contribuindo para a Previdência. Em algum momento muito próximo, nós vamos fazer mais uma reforma da Previdência para poder equilibrar esse jogo. Porque senão serão cada vez menos para sustentar um país que ficará cada vez, entre aspas, mais custoso. Mas tem uma outra componente que é importante, que é a história de todas essas 21 milhões de famílias que estão atreladas ao Bolsa Família, onde os filhos estão vendo os pais preferirem não trabalhar e fazer bico 1, 2, 3 dias por semana, tá certo? Porque recebe uma renda. Insisto, o programa social é fundamental e tem que ser mantido, mas tem que evoluir, porque ele tem este dano econômico e tem este dano comportamental e atitudinal de filhos que estão vendo os pais ficarem em casa recebendo o dinheiro e fazendo de vez em quando um bico. Isso não pode continuar assim. E, verdade seja dita, o governo acordou para isso, está se abrindo para outras opções, mas precisa ser muito mais rápido para promover essa transformação. Então, para a liderança, e principalmente a liderança que tem a consciência de que as soluções que o país precisa não vão nascer dos poderes constituídos. A visão de que vai surgir um Messias, sem nenhuma correlação com quem tem a Messias no nome, né? A ideia de que vai surgir um Messias que vai transformar para melhor a realidade não existe, é falsa e é pueril. É a sociedade que tem que se organizar. E também não serão os poderes constituídos. E aqui vem uma crença pessoal. É preciso que o setor empresarial, de alguma maneira, participe da transformação da realidade. E eu trago um pouco o exemplo que me impactou muito, que é no Japão o Kendarem, que é uma entidade que reúne o setor empresarial no Japão, que se constituiu logo após o final da Segunda Guerra para trabalhar a reconstrução do país. E até hoje é atuante e presente na discussão e transformação dos grandes temas nacionais. No Brasil, nós acabamos, por questões políticas, cindindo, dividindo, pulverizando a representação empresarial, porque era conveniente, né? Maquiavel, divide para governar. E o setor empresarial, de alguma maneira, está embarcando nisso, está aceitando isso. E deveria ser exatamente o contrário.
se agregar, se integrar, trazer a sua visão de mundo, trazer a sua capacidade de transformar recursos em resultados, cuidar do que é essencial, estar sim conectado com a sustentabilidade, mas fazer parte da solução e não aguardar que isso seja decidido e discutido no âmbito do Congresso, do Executivo ou, como tem acontecido cada vez mais, até no âmbito do Judiciário. É que, Marcos, eu estou vendo um empresário tão acuado com o STF, que ele está com medo de falar, medo de participar, ele está vendo que quem se pronuncia alto é punido. Eu estou vendo um empresário nesse momento olhando e uma divisão bem forte, se ele for para esse lado, ele sei não, acho muito. Tem gente que demoniza o empresário, pô. O cara que tem uma empresa média, que fez uma padaria, que às vezes não consegue nem pagar, tem uma dívida fiscal. Espero que com a evolução de mais gente se tornando empresário, e acho que vem de baixo para cima, por incrível que pareça, que quando eu vejo o Uber, quando eu vejo o iFood, eu começo a ver gente na comunidade falando, calma, eu tenho a minha pequena empresa, eu tenho que dar serviço para isso, mas eu tenho que dar serviço para isso. Você está começando a fomentar uma turma que talvez traga essa mentalidade mais forte. E também um empresário antigo, muito egoísta, muito pequenininho. Eu estava discutindo para o setor de cachaça no Brasil. Puta, que setor mais lindo, que dá mais orgulho que você falar cachaça brasileira, são totalmente desunidos, é cada um por si, Deus por todos. E é um setor, com todo respeito, pô, coloca 40 numa sala, mais ou menos podia conversar, se alinhar, criar uma marca forte, a cachaça brasileira. A gente não conseguiu fazer. E a Colômbia fez isso com o café. Então acho que tem muito caminho, eu adoro o que você fala, tá? E tem que batalhar, e temos que insistir, e temos que falar. E se me permite um ponto. Esse modelo do dividir para governar, né, inspirado em Maquiavel, não pode ser aceito pelo setor empresarial, não é fácil, cada um está defendendo o seu, não podemos ter ilusão, operar no Brasil é um desafio absurdo, cada um tem que ficar devotado 24 horas para viabilizar o seu negócio, mas em compensação, o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele é incrivelmente resiliente e competente, porque nós fomos forjados, não é que nós nos desenvolvemos, nós fomos forjados numa economia com solavancos constantes, que viveu hiperinflação, que muda numa velocidade enorme. E haja visto isso, a quantidade de executivos brasileiros que vão muito bem no mercado internacional e levando marcas, conceitos e empresas brasileiras também para fora. Só que isso precisaria ser integrado num projeto estratégico que reunisse a nação no seu sentido mais amplo, com, digamos assim, metodologia do setor empresarial de focar qual é o cenário, onde é que nós queremos ir, como vamos chegar, ter meta, ter resultado e estímulo para o crescimento. E não o que nós temos vivido hoje, aonde quanto mais trabalha, menos fica para reinvestir. E para piorar, uma taxa de juros que desestimula o investimento, tá certo? E aí o Estado tem que assumir um papel mais relevante, que não está preparado para isso e custa muito. Vou ter que agora ir para outro lugar, tá? Uma delícia essa conversa, dá para ficar um tempão aqui, meu. Eu vou longe com você, pô. Eu vou brincar agora. Agora vem a parte da provocação. Eu sou obrigado, você tem que ir comigo. E não vai doer, mas tem que ir lá. Eu não me preparei, mas vamos lá. Ah, vai embora. Qual é a marca quando você anda no shopping que você bate o olho? Aqui é só elogio, só coisa gostosa. Essa é a cara desse programa. Que você bate e fala, meu, que delícia de olhar essa loja na frente. Uma das que me sensibiliza muito... Olhar, hein? Vou falar de um monte de coisa ainda. Não. Me sensibiliza muito pela visão, pela competência na execução, é track and field. Tá certo? Eu vou um monte aqui, calma. Ah, tá bom. Vai um monte, tá ferrado, começou só. É. Que loja que você gosta, que você é melhor atendido? Que você entra lá dentro, o atendimento, você fala, do jeito que eu gostaria que fosse atendido. Olha, o Boticário tem essa virtude. E eu gosto muito da ênfase que eles colocam em fazer com que o atendimento não é mais um programa de treinamento. É verdade que eles são clientes nossos há muito tempo, mas eu faço questão de... É porque é uma cultura, é uma filosofia que tem por trás de tudo isso que faz que a consequência seja o bom atendimento. Digital. Qual é a loja hoje que você está dando um baile de digitalidade? Sem dúvida nenhuma, é o Mercado Livre.
tá certo? Eu não estou falando de loja, estou falando de algo mais abrangente. O que eles desenvolveram e criaram em termos de nível de serviço é paradigma no mundo. É paradigma no mundo. Você tem países que nem de longe oferecem o que o Mercado Livre tem oferecido no mercado brasileiro em termos de alternativas e serviços. Marca para a eternidade. Bom, eu acho que vou repetir o caso do Boticário, eu também acho. Por razões óbvias, e faço questão de reforçar pelo que criou de conceito, pela habilidade de ser multicanal, multiformato, multimarca e com a essência integrada em talento. Mas não se pode ignorar um trabalho que a Cacau Show faz, tá certo? A Cacau Show no sentido da velocidade e na ousadia dos projetos. E que embarcou na questão solução, porque nasceu chocolate, hoje opera serviço, hotel e agora vem aí os parques. Marca mais elegante. Eu sou um fã de carteirinha de Ralph Lauren no mundo. Eu sempre me identifiquei demais com a proposta, os valores da marca, mas também a ousadia de ter sido uma das primeiras marcas que criou a loja própria para oferecer uma experiência completa para o consumidor. E a loja é uma grande experiência e sempre foi. Marcos, quantos anos você se sente por dentro? Porque, você, bicho, você é um estopim de jovialidade, bicho. Eu queria saber quantos anos você tem por dentro. O que você acha que você tem? Eu tenho muito receio de responder essa pergunta pelo seguinte. Primeiro, pode transmitir uma presunção. E numa oportunidade... Não será. Para quem vê, não será. Não, mas assim, teve uma oportunidade. Eu tenho alguns privilégios na vida, né? Família, esposa, filhos, dormir bem é outro privilégio que eu tenho. E num determinado momento, saiu um comentário desse tipo. Você parece que tem menos idade do que você diz que tem. E nós estávamos numa rodada de casais, num evento em Chicago. E eu era o único que estava naquele dia, eu estava sem a Marina, minha esposa. Eu falei, gente, eu acho que isso tem parte de uma resposta, que é casar com uma mulher muito mais nova que você. Meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Pânico, terror. Aquelas esposas me odeiam até hoje, integralmente. O programa, quero agradecer os telespectadores da Rede TV. Nesse momento acabou a Rede TV. A gente vai ter que mudar de estação. Mas, de fato, foi um privilégio, né? Entre conhecer e casar com a Marina, foram 4, 6 meses. Foi uma maluquice, tá certo? Nós nos conhecemos no ambiente de trabalho. Numa oportunidade, eu a convidei para jantar. Ela disse que não podia, porque era noiva. Passaram-se uns 3 meses. Eu falei, mas e almoçar, você pode? Ela falou, não, agora eu posso jantar. E aí, fomos jantar. Nesse jantar, uma série de coincidências de vida acabaram rolando. Chegou no final do jantar, uma garrafa de vinho. No final, eu falei, quer saber uma coisa? É coincidência demais. Nós vamos casar. Como? O que você está pensando? Ela olhou para esses olhos claros. Bom, moral da história. Na minha versão, 4 meses depois. Na versão dela, 6 meses depois. Por que tem sempre esse negócio da versão da mulher e do... Eu tenho a mesma, Adriana. A mesma. A versão... O tempo se deforma. Não, eu acho que deve ser um mecanismo de defesa delas, não nosso. Isso lógico. Mesmo, dela você vai isso aí. Mas o fato é que 6 meses ou 4 meses depois, casamos e estamos juntos há 37 anos. E a relação é uma relação que ao longo do tempo se construiu muito forte, porque os dois atuando empresarialmente, se complementando, e talvez isso explique em parte. Mas tem um outro lado, né, de preocupação com saúde, atividade física. O que ela não gosta em você? Quase tudo. Na versão dela. Mas eu acho que ela definitivamente me acha uma pessoa muito exigente comigo mesmo, né? Ela tem uma forma de ser muito mais light, que é inspiradora. E eu me cobro demais, né? A começar o dia às 4h30 da manhã e terminar às 10h30 todo dia,
na obsessão de continuar evoluindo como pessoa, E aonde ela te elogia mais? Eu preciso perguntar para ela se tem alguma coisa. Eu não ousaria. Deixa um recado para ela, o que você quiser. Deixa um recado para ela. Talvez isso, que ela possa publicamente dizer aonde que ela pode valorizar mais. Venha para o programa está aberto, a gente vai mudar o nome do programa para Em Nome do Amor, e venha para cá e faz essa declaração, vai estar sempre aberto. Mas eu preciso dizer, nós temos, né, no ecossistema o braço de turismo, a Prime Tour, que ela toma conta, mas com uma competência enorme, enorme. E eu aprendo muito com ela. E tem um código nesses 37 anos. Nós somos sócios lá no negócio de turismo e tem um código entre a gente de que não se fala de trabalho em casa. Às vezes é dificílimo manter isto, mas talvez seja parte da equação pela qual a relação se mantém. Você sai bastante para jantar ou prefere comer em casa? Nós viajamos muito e aí comemos muito fora. Em casa tem uma característica, nós poucas vezes pedimos de fora. Como a gente gosta de um vinho, de um queijo, de uma coisa, acaba ficando muito essas coisas do vinho, do queijo, uma salada que é obrigatória sempre. Queijo de cabra? Queijo de cabra de um produtor que eu conheço, que é muito bom, mas é uma história, você sabe disso. Sim, Acabou acontecendo. Nós temos aí uma propriedade na Serra da Mantiqueira e durante a pandemia nós ficamos lá 4 meses. E aí veio a ideia de desenvolver uma criação de cabra para apoiar uma produtora local de queijos muito bons. Só que quando nós montamos o negócio todo, acabou acontecendo que o preço do litro do leite de cabra não viabilizava a equação de custo. Então passamos a fazer queijos também. E o acaso acabou fazendo com que no concurso internacional nós ganhássemos vários prêmios. Depois, num outro concurso de cabra, ganhamos vários prêmios também. E hoje existe esse negócio aí do nosso queijo de cabra, que tem sido um aprendizado muito interessante, porque no ambiente empresarial, depois de tanto tempo, tem um montão de escalão entre, né, o diretor-geral, o fundador, e o funcionário que está lá na frente fazendo aquele trabalho braçal. E no negócio da criação de cabra, não tem essa intermediação toda. É tudo direto, tudo muito próximo. E eu tenho aprendido muito, pessoalmente, na relação direta com esses colaboradores todos e na conexão, né, com esses consumidores. E aí vem um pouco desse elemento que para mim é muito relevante. Estar se desafiando permanentemente como atitude de vida a buscar ser melhor, seja como pessoa, seja como profissional, seja como empresário, e compartilhar o aprendizado. E mais uma vez aqui eu te agradeço o convite de poder falar um pouco essas coisas todas e compartilhar um pouco que a gente tem aprendido. Qual é o teu cantor predileto? Pode escolher uns 2 ou 3, que às vezes um é sacanagem, às vezes. Não, mas vamos lá, vai. A Gloria Gaynor, né, como eu fui ver no Rock in Rio. E de fato, né, existem cantores que ao longo do tempo foram marcando momentos da sua vida por uma razão ou outra, tá certo? E, sei lá, se eu for neste momento, é inegável, tem um cantor que é referência no Brasil e fundamental, né, o Roberto Carlos, e eu faço aqui claramente o reconhecimento. A quantidade de músicas que a gente conhece e lembra dele, não tem nenhum outro que a gente lembre tanto. Agora eu fui no show do Roupa Nova outro dia, adorei. Show romântico, delicioso, putz, adorei. Vinho, você está tomando alguma garrafa diferente? Alguma coisa que você quer dividir ou não? Eu tenho tomado muito o El Inimigo. O grande. E até um pouco da história, né? Teve uma fase que eu tomava muito vinho, tanto Marina quanto eu viajamos o mundo visitando regiões produtoras de vinho no mundo inteiro. Mas para mim sempre a relação custo-benefício é importante. E neste momento os vinhos portugueses são imbatíveis. Marcos, estamos chegando perto do final, estamos já grudando no final.
Tem algum recado que você quer dar para aquele jovem varejista? E eu faço essa pergunta para alguns grandes nomes aqui. Eu ouvi de tudo, viu, meu? Ouvi de tudo. Eu não vou repetir porque eu posso ter algum bias, criar algum bias em você. Mas o cara que está começando, quer empreender, não quer área de tech, quer vir nessa área de consumo, varejo, está no começo de carreira, rolou um pouquinho, até vou colocar a idade nele. Ele já saiu da faculdade, ele já passou 3 anos numa das grandes casas, e ele está animado para empreender. O que você fala para esse cara? Não desista. O estímulo para desistir, especialmente no Brasil, é muito grande. Brutal. Por tudo isso que a gente tem visto, tem discutido e falamos algumas coisas aqui, por tudo isso que acontece, pelos desafios do dia a dia, pela velocidade da mudança, pelas iniquidades, inclusive tributárias, né, que nós estamos falando também, mas o único conselho é não desista, porque a gratificação de crescer, desenvolver, evoluir e contribuir é muito grande e vale a pena. Estamos pertinho, já chegamos no final de Com ou Sem Gelo. Acho que Com ou Sem Gelo é muito marcante para mim. Eu acho que tomara que muita gente tenha a chance de ver isso, dividir, aprender história, gente. Eu acho que valorizar quem viveu. Quando eu falo os cabelinho branco, deve ter passado mais coisa que a gente, e a gente tem que olhar e aprender, e misturar, e trazer o novo, e virar esse bolo de coisas aí deliciosas. Marcos Gouveia é um capítulo de uma história chamada Varejo Brasileiro. Não vai dar para escrever sem esse homem ter o seu nomezinho lá grifado, sublinhado, e vai ser uma delícia ler esse livro e falar, puta, passou por aí. Obrigado a todos, espero que vocês tenham adorado como eu adorei. Obrigado. Obrigado a você. Valeu muito. Meu, muito legal.